Fala assim, amém. Isso, vamos abrir em Romanos, antes de por aqui meu ajudador. Melhor que o ajudador. Romanos capítulo 8. E hoje nós vamos ler do versículo 31 até o 39. Todos já acharam? Romanos 8, 31 a 39. Vou ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele está fazendo uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, para e veja, não nos dará graciosamente ou gratuitamente com Ele, com o Filho, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas mudas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Agora, onde está o amor de Deus? Que está, olha lá, olha o reino. Está onde? Em Cristo Jesus. Então, onde está o amor de Deus nesse sistema? Em Cristo Jesus. Então, vamos começar pelo versículo 31. Ele faz a pergunta: que diremos à vista dessas coisas? Durante muito tempo eu recitava essa parte B do versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a pessoa está numa luta, ela fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a parte A do versículo faz uma pergunta: o que nós vamos dizer à vista destas coisas? Agora, quais coisas que o apóstolo tem em mente? O que o apóstolo tem em mente? Quais coisas estão na cabeça dele para ele fazer essa pergunta e afirmar que Deus é por nós, né? Você compreendeu Romanos, compreendeu bem desde o capítulo 1 até o capítulo 8? Está bem claro? Vamos recapitular? Tem que recapitular. Romanos 1, vamos lá. Então, no versículo 1, no prefácio e saudação, Paulo diz que ele foi chamado para ser apóstolo, ele era um separado para o Evangelho. Então, começando de novo, Paulo ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, e Deus o separou para o Evangelho. Não separou ele para a lei, para defender a velha aliança, mas ele foi separado para o Evangelho, para a nova aliança. No capítulo 9 ele diz que ele servia a Deus, né? No seu espírito ele servia a Deus no Evangelho do seu Filho. Versículo 16 e 17 ele apresenta o que é o Evangelho. Ele diz: pois não me envergonho o Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então Paulo ele apresenta o quê? O Evangelho é o poder de Deus. Nunca esqueça isso. O que é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Que acredita em quê?
No Evangelho. Aonde eu encontro a justiça de Deus? Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, uma fé progressiva. O justo ele vai viver como? Pela sua própria fé. Agora, do versículo 18 do capítulo 1 até capítulo 3, versículo 20, o que Paulo vai explicar? Preste bastante atenção nisso. Paulo ele vai começar a mostrar a condição de destruição que a raça humana se encontra. Paulo ele vai começar a mostrar que toda a raça humana é estragada, é destruída. Quando você ouvir esta palavra pecar, então nunca associe com um ato externo, né? A pessoa xingou, cometeu um pecado. Não, quando se fala essa palavra pecado, você tem que entender que é um sistema de destruição que entrou na raça humana e destruiu a raça humana, matou o espírito dela, destruiu a alma dela, e o corpo é destruído e vai morrendo lentamente. Então quando se fala essa palavra pecado, então você tenha em mente assim, um sistema de destruição, de deteriorização, que entrou na raça humana e destruiu, deteriorou a raça humana, depravou, estragou ela inteirinha. Então Paulo, desde esse versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai mostrar uma raça de homens, de seres estragados, dominados, escravizados pelo pecado, sem capacidade de voltar para Deus, né? Uma raça de homens dominadas, capturadas pelo diabo, sem condições nenhuma por si mesmo de sair desse cativeiro. Então o crente, se ele não tiver uma visão disso que eu estou te falando, é difícil ele ter compreensão da graça de Deus e compreender que só o sacrifício de Cristo na cruz é que salva e liberta o homem. Então a boa parte da igreja não tem compreensão de como a raça humana é destruída, é estragada, é depravada, é apodrecida. Ele não tem noção. Então Paulo, antes de mostrar o Evangelho, Paulo começa a mostrar esse estado depravado do homem, esse estado de pecado, esse sistema de destruição que entrou na raça humana e liquidou com a raça humana inteirinha. Não só a raça humana foi afetada por isso, os animais foram afetados, os vegetais, tudo morre. Você vê que no princípio nenhum animal comeria o outro animal, mas depois eles comeriam ervas do campo. Mas depois do pecado, a violência, a destruição entrou na raça humana, em todo ser vivente. Você pode ver que quando Deus anuncia o dilúvio para Noé, ele fala assim: todo ser vivente na terra corrompeu o seu caminho, está com o caminho corrompido, estragado. Além do pecado afetar o homem, ele afetou todo o nosso sistema, o nosso planeta Terra, desde os peixes, os vegetais, os animais, tudo. Entrou uma coisa que apodrece, que envelhece, que mata, que destrói, né? Você assiste naqueles canais e que passa aquelas pesquisas, eles vão para a África, então eles filmam aquele leão matando uma zebra, mordendo, comendo ela. Esses dias mesmo eu entrei na internet e tinha um leão que matou lá um veado. Ele subiu numa árvore e deixou o bicho morto lá em cima para ele comer sozinho. Né? A gente vai achar normal isso aí, estamos acostumados a ver, mas olha a violência entre os animais. Um mata e come o outro, ele tira a vida do outro para manter a sua própria vida. Então essa coisa chamada pecado é um sistema de destruição que corrompeu todo o nosso planeta Terra. E o homem está nessa situação, não tem como, ele não tem força para romper com isso, para sair disso. Quando Deus disse para Adão que ele morreria, de fato Adão morreu. Na ótica de Deus, para o mundo de Deus, a raça humana é uma raça morta. De fato Adão morreu. Toda a raça humana é morta para Deus, na ótica de Deus. As pessoas vivem nesse mundo, elas não veem isso. Mas na ótica de Deus é uma região de sombra de morte, um lugar de escuridão.
Então, de novo eu afirmei isso o ano inteiro para vocês. Se o crente não tiver uma visão clara do que é essa coisa, pecado que entrou no mundo, o que isso trouxe de destruição para a raça humana, ele não consegue enxergar a graça de Deus. E só a graça de Deus é que salva e liberta o homem, não é o esforço dele. Ele não vai conseguir confiar na obra de Cristo na cruz. Ele vai ter no coração dele a justiça própria. Ele vai achar que tudo é por obras, tudo é pelo mérito, porque nesse mundo é assim, ó, tudo é por mérito, tudo tem um custo. Então, se você esforçar, se estudar e tal, você vai crescendo e você consegue alguma coisa melhor. Quem não fez isso não consegue. E tudo que você quer desse mundo tem um custo. Você vai querer um quilo de feijão, vai ter que pagar. Vai comprar uma carne, tudo tem, é na base de troca. Você dá o dinheiro e pega a mercadoria e vice-versa. Então, quando a gente chega diante de Deus, esse conceito enganoso está no coração. A gente pensa que as coisas com Deus funcionam assim, eu faço isso, Deus me dá aquilo, eu dou aquilo, Deus me dá aquilo, não é? E como se fosse tudo na base de troca, e é difícil entender a graça de Deus. Aí Deus traz a lei tudo era por obras, tudo dizia assim, não, e depois isso, faça aquilo. Se você não fizer isso, você vai ser abençoado com isso. Se você falhar nisso, você vai ser castigado com aquilo. Então a lei era justamente para mostrar esse sistema da carne. Vocês estão entendendo? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e tal. Se você fizer isso, vai bem. Se não fizer, você vai ser castigado. Então a pessoa vem com esse conceito no coração e acha que com Deus é a mesma coisa. É tudo na base, eu vou me sacrificar, eu vou jejuar, eu vou dar dinheiro, eu vou fazer um montão de coisa, e o Senhor tem que me dar aquilo. Ele pensa que Deus está nesse sistema de troca. Então, você pode ver que a maior parte das igrejas tudo é por obra, é o sacrifício, é dar uma grande oferta, é se matar de fazer coisas, né? Eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso me matar. Então, quando a pessoa está num ritmo e Deus dá um break para entender a graça de Deus, a pessoa fica perdida. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero fazer isso, para, né? Sabe, porque ainda ele se autossustentava com as coisas que fazia, ele não quer aceitar o que vem da cruz. Então é difícil a pessoa, se ela não entender essa condição, aceitar o evangelho da graça de Deus, que tudo foi feito. Vocês estão entendendo isso ou não? Então não esqueça, a carne do homem ela é incapaz de voltar para Deus, de resolver esse problema do pecado. Não tem jeito, o homem está condenado. O homem é pecador, está condenado. Agora Deus ama o homem. O que Deus vai fazer? Deus quer tirar o homem desse cativeiro, mas Deus é justo, Ele não pode passar a mão na cabeça do homem e simplesmente deixar a transgressão e o pecado de lado e resolver o problema da raça humana. Não, a transgressão e o pecado, um preço tem que ser pago, uma punição tem que ser aplicada, né? Mas o que acontece? Não tem ninguém na raça humana inteirinha qualificado para receber essa aplicação da justiça de Deus, da punição e pagar o preço da redenção. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não esqueça isso. Todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Então, como Deus quer resgatar o homem, o que vai acontecer? Deus precisa na terra um homem perfeito, mas não tem nenhum. Então, o que Ele vai fazer? Ele vai se fazer carne, Ele vai visitar o planeta dele que Ele criou, Ele vai se transformar num homem, Ele vai assumir um corpo humano, só que Ele não vai vir da semente de Adão. Você cansou de ouvir eu falar isso? Porque se Ele vier da semente de Adão, Ele vai nascer contaminado. Então Ele vai ter que nascer, Ele tem um princípio, só faz parte desse mundo quem nasce pelos princípios que Ele estabeleceu neste mundo. Então Ele não poderia entrar no mundo por outro jeito, Ele teria que nascer como eu e você, porque esse foi o princípio estabelecido por Ele. Então Ele vai ter que nascer, ser gerado num ventre humano, gerado num corpo humano, como um de nós, para ser um homem também.
Está bem claro isso? Só que ele não pode vir de uma semente contaminada. Então, quando o anjo chega para Maria e fala: olha, Maria, vai descer sobre você o poder do Altíssimo, do Espírito Santo, você vai ficar grávida pelo Espírito Santo. E ela nem entendeu nada, falou: mas como isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. Não é questão assim. Vai vir sobre você o Espírito Santo e você vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo gerou uma semente santa no ventre de Maria, uma semente de Deus. A origem de Jesus Cristo, ele veio de uma outra dimensão. A semente que foi gerada, que fecundou o útero de Maria, é uma semente santa, uma semente de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Não veio de um homem comum. Então, Jesus, ele tinha um pai que é Deus e uma mãe. É como se unisse Deus na natureza humana. Vocês estão entendendo? Ele tem um pai sobrenatural, mas ele tem uma mãe natural para gerar a parte natural dele. E a parte espiritual vem do pai, porque ele é o próprio Deus. Está bem simples isso? Então, quando Jesus Cristo vem, ele nasce um homem Deus. É isso que você precisa entender. Por isso que ele está acima de todas as coisas, ele está acima de todos os personagens do Velho Testamento, ele foi o sacrifício perfeito, porque Jesus Cristo era homem Deus e Deus homem. Ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Ele era os dois ao mesmo tempo. Então, quando Jesus Cristo nasce, ele nasce com sangue, não da genética de Adão, mas o sangue da genética de Deus. Está claro isso na tua mente? Um sangue de Deus. Deus não tinha sangue. Vou ter que ir longe disso, queridos. Porque a Bíblia fala que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Deus era espírito, ele não tinha um corpo físico humano. Quando ele passou a ter um corpo humano e ter sangue? Quando ele se encarnou. Quando ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus passou a ter sangue quando ele se encarnou, assumiu um corpo humano. O sangue de Jesus Cristo, a genética dele vem de Deus, de uma outra dimensão. Se você tem um filho, ele fizer um DNA, ele vai acusar. Você é pai dele, o teu DNA está no sangue do teu filho, é transmissível. Então o DNA de Jesus Cristo, o sangue dele é um DNA de Deus, não é de Maria. Vocês estão entendendo isso ou não? Então o sangue de Jesus Cristo é um sangue puro. Então Deus passou a ter sangue e um corpo físico, humano, na pessoa de Jesus Cristo. Então quando Cristo nasce, ele é o homem perfeito, capaz de libertar a humanidade, de redimir a humanidade, e ao mesmo tempo um sangue perfeito para fazer o pagamento e a expiação de todo o pecado, de todo esse sistema maligno que entrou no mundo. Então, Cristo, quando vai para a cruz, ele vai receber o castigo e a punição pelo pecado de Adão. Mas ele não tinha pecado nenhum, então ele vai nos substituir. Então Cristo, ele vem substituir toda a raça humana. E na cruz do Calvário ele vai levar o castigo que toda a raça humana merecia, e vai levar os pecados de toda a raça humana. Ele não tem os seus próprios pecados para levar, então ele vai tomar o nosso lugar, ele vai levar aquilo que não é dele, que é nosso. Está bem claro isso? E o sangue dele, por ser um sangue de Deus puro, é um sangue com poder de fazer a expiação. O que é a expiação? Ele nos substitui, e com o sangue puro, esse sangue vai pagar por todo o pecado da humanidade. Não é só pelo nosso passado, desde o pecado de Adão até o último pecado que for cometido no mundo. O sangue do Senhor Jesus paga por toda a existência da raça humana, do mundo inteiro do pecado. Está bem claro isso na tua mente? Porque ele é o sangue puro. Então ele é o homem perfeito, ele vai se tornar o Cordeiro de Deus. Ele vai ser tudo aquilo que a lei fazia, matança de animais, derramamento de sangue. Tudo aquilo agora vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. E é o fim de todo o velho sistema. Por quê? Porque agora vem o sacrifício perfeito
Se o sacrifício é perfeito, não se repete mais, resolve o problema definitivamente. Porque o sacrifício do Velho Testamento tinha que se fazer sempre, porque era imperfeito, então um tinha que cobrir o outro. Era uma coisa contínua, não podia parar. Mas quando Cristo vem, Ele é o último sacrifício pedido pelo Velho Testamento. Por que Ele é o último? Porque o sacrifício dele é perfeito. Ele é o cordeiro perfeito, o sangue perfeito. Ele é o homem perfeito que tem condições de destruir esse sistema chamado pecado que entrou no mundo. Com ele o diabo que reina. Vocês estão entendendo ou não? Então quando Cristo vai para a cruz e Ele cumpre o sacrifício da cruz, então Ele abre o meio de romper com toda a escravidão do diabo e do pecado na vida do homem. Está bem claro? Então, para Deus, quando Cristo vai para a cruz, Ele morre, derrama o sangue, então Deus está assim: estou satisfeito, eu cumpri a minha justiça, eu castiguei a raça humana inteira em Cristo. Cristo pagou pelo pecado de toda a raça humana. Todo esse sistema chamado pecado que entrou, eu desfiz ele na cruz do Calvário, na cruz de Jesus Cristo. Por isso que João Batista diz: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não é tirar os pecados, o pecado, o sistema, Ele tira o pecado do mundo. Então a forma de Deus destruir esse sistema que se chama pecado foi Cristo na cruz do Calvário. Então quando Cristo está ali na cruz, Ele sofre, está ferido, Ele está cumprindo o sacrifício ali. Quando Ele morre, então o sacrifício é completado. Então ali que começa a nova aliança, o Novo Testamento, no sangue dele. Então ali na cruz Ele cumpre todo o Velho Testamento. Ele cumpre todas as exigências da lei. Você tem que entender isso, meu irmão. Ele é o fim de todos os sacrifícios. Aquele monte de sacerdotes da velha aliança, os levíticos, sacerdotes levíticos, deixou de existir. Por quê? Porque agora não precisa mais de sacrifícios. Vocês estão entendendo? Acabou aquele sacerdócio levítico. Acabou todo aquele templo feito de pedras. Deixou de existir, acabou todo aquele sistema. Porque começa uma nova aliança. Então, por isso que Romanos fala, Paulo fala, o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que acredita. Então é o fim da lei. Então Cristo vem, Ele cumpre toda a lei, Ele é o último sacrifício da lei, e Ele põe um fim na lei. Acabou, o Velho Testamento acabou. Eu posso aprender de Deus no Velho Testamento, posso aprender lá o Salmo 139, as palavras não me saíram na boca, e o Senhor já conhece toda. Para onde me ausentaria o teu Espírito, né? Você vai ver que Deus, a onisciência de Deus, os atributos incomunicáveis no Velho Testamento, você conhece muito isso de Deus. Tudo isso você pode aprender. Mas todas aquelas leis e sacrifícios e formas que Deus agiu, tudo foi mudado na pessoa de Jesus Cristo. O que diz o capítulo 1 de Hebreus, versículo 1? Havendo Deus outrora falado aos pais. Quem são os pais? Todos os irmãos do Velho Testamento. Havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a parte B do versículo, nesses últimos dias que aos nossos dias nos falou a voz do Filho, é para o povo da nova aliança, nos últimos nos falou pelo Filho, o qual constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a igreja tem que entender isso, que Cristo resolveu o problema definitivamente. O único meio desse sistema de destruição ser destruído é Jesus Cristo. Então, o que acontece? Se eu não crer nisso, eu não saio do sistema de destruição. Por isso, quando eu creio em Cristo, eu sou salvo, sou arrancado disso, transportado, passo a ser salvo. Foi rompido a escravidão, onde o diabo me dominava, onde minha culpa me dominava, onde a lei me acusava e me condenava. Deus me arranca de tudo aquilo porque eu creio em Cristo.
me põe no reino de Cristo, numa outra dimensão. Eu sou libertado por completo da velha aliança, do velho sistema, da mão do diabo. Eu passo a ser uma pessoa salva. Agora, o que eu fiz para sair dali e vir parar aqui? O legalista fala assim: não, eu jejuei muito, eu me consagrei muito, eu fiz na vigília, subi no monte, eu paguei preço, eu dei minha casa, eu dei meu carro, então eu mereço estar aqui. Não, nada disso liberta a pessoa do cativeiro. O que fez você estar aqui, porque você creu em Cristo, recebeu a justiça dele. Então Deus agora te arranca daqui e te põe numa outra dimensão, no reino do Filho do seu amor. Você tem a redenção, o fim do cativeiro e a remissão de todos os pecados. Então, o único meio, meus irmãos, de romper esse sistema difícil de destruição é Cristo. Vocês estão entendendo? Tudo isso que essa gente está falando, você quer libertação, passa óleo, grita, joga sal grosso. Isso é tudo uma coisa enganosa que esconde Jesus Cristo. E nunca a pessoa vai ser liberta de nada. Ela pode mudar alguma coisa e continuar no mesmo cativeiro do pecado, achando que está liberta disso. Para ela, a libertação é só sair da mão do demônio. Ela não sabe nada sobre esse sistema de destruição que se chama pecado. Então Cristo, Paulo mostra do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3, versículo 10 do capítulo 3 de Romanos. Olha lá, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então você está dizendo que não há um, mas Moisés falhou, mas Abraão falhou, e Noé também depois encheu a cara, falhou. Todos os irmãos, e Davi cometeu adultério, cometeu homicídio, falhou. Não tem um que não falhou no Velho Testamento. Vocês estão entendendo ou não? Todos mostraram que, ainda que eram ungidos de Deus no passado, cometeram um monte de coisa errada, adulteraram, se afundaram, mentiram. Não teve um justo, não teve um, meus irmãos. Você acha que Davi era digno de Jesus nascer na descendência dele, pelo que ele fez? Não. Mas Deus fez com que o Messias nascesse da descendência de Davi. Vocês estão entendendo isso? Então Deus deixa claro que não há um justo sequer. Entende isso ou não? Então não há quem busque a Deus. Está lá, versículo 12: todos se extraviaram, uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Não há quem faça o bem. Essa natureza maligna não faz bem, meus irmãos. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É isso que é o homem. Não adianta porque mudou de roupa e melhorou em alguma coisinha, o veneno está lá dentro. Só pode ser rompido pela fé em Jesus Cristo. Está claro isso? Você já se cansaram de ouvir isso, né? Vocês nunca mais vão esquecer isso, nunca. Então, Jesus Cristo vem, Ele é o único poderoso para romper esse cativeiro do pecado e libertar o homem da mão do diabo. Então Ele vem, Ele cumpre a justiça de Deus pedida pela lei. Ele derrama o sangue dele, estabelece um novo testamento, uma nova aliança. E agora aquele que crê é liberto desse sistema de escravidão e passa a ser justificado diante de Deus pela fé no que Cristo fez e não por obras próprias. Então, olha lá, no versículo 21 do capítulo 3 em diante, o que ele diz? Olha só o 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha o versículo 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Então, do versículo 21 até o capítulo 5, o que Paulo vai mostrar agora? Bom, ele mostrou o homem escravizado, pecador,
a incapacidade dele sair disso. Ele mostra a necessidade do sacrifício de Cristo. E agora ele abre um leque gigantesco, que é aquele que saiu desse reino de escravidão. Porque ele creu em Cristo, só Cristo tem o poder de libertá-lo. Agora essa pessoa é posta no reino do Filho do seu amor. E aos olhos de Deus ela se torna uma pessoa limpa, justificada, sem culpa, sem condenação, reconciliada com Deus, liberta das mãos do diabo. E quando Deus olha essa pessoa agora, ele a vê justificada pela fé em Cristo, sem culpa, sem condenação, limpa, aceita. Essa pessoa passa a ser um filho e ninguém mais tem poder de tirar a pessoa dessa posição que Deus pôs. Entende isso ou não? Então quando Deus olha para mim e para você, você olha bem no espelho e fala assim: como você é defeituoso, né? Não se acha muito bonito, todo mundo se acha bonito. Quem se acha? Você não chega lá, estou bonitona, né? Os homens chegam lá, só pega do espelho, daqui para cima não mostra a barriga, né? Estou bonitona aí, estou brincando. Mas quando você se olhar no espelho, olha e diz assim para você: aqui está uma pessoa muito defeituosa, mas aos olhos de Deus, justificada, sem condenação, sem culpa. E a pergunta é essa: o que eu fiz para merecer isso? Você não tinha condições de fazer nada, foi Cristo que fez por você. E quando você crê nele, é atribuída a você a justiça dele. Olha o versículo 24 do capítulo 3, ela: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção que existe. Existe aonde? Em Cristo Jesus. Então Deus nos olha agora, ele vê você limpo por aquele sangue derramado, mesmo você sendo defeituoso, vê você sem culpa, ele vê você agora justificado, e ele declara: você é justo aos meus olhos agora. E você poderia falar para Deus: mas Deus, eu não sou merecedor, eu erro tanto todos os dias. Deus diria para você: eu vejo isso todos os dias, meu filho, mas porque você creu no que Cristo fez no sangue da nova aliança, entre eu e você tem um sangue. Eu te vejo como se o sangue fosse uma lente, e eu te vejo sempre limpo, sempre justificado e salvo. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos dá essa visão para Deus, justificado sempre. Está bem claro isso? Então o homem não tem mérito. Você pode se matar quanto no começo, você tem que jejuar muito, você pode fazer muito. Quanto lixo de obras foi posto na nossa cabeça. Eu me lembro que eu fiz várias vezes 40 dias de jejum e via que nem um microfone. Eu só comia de 24 horas, 40, sabe o que é 40 vezes? Você fica só com uma jantinha. Buscar Deus, ficar cansado. Mas nunca enxerguei o que Cristo fez na cruz, porque vi as obras. Então você vê tudo isso que essas pessoas fazem: campanha de libertação, sobe no monte, vai no monte Sinai, vai na terra santa, traz terra de lá e água, e põe uma porta, e se você passar por essa porta, é tudo você fazendo, você pagando e você fazendo. Então aí vai acontecer na sua vida. Essa gente não fala, nem eles sabem, mas eles estão anulando o que Cristo fez na cruz, levando as pessoas a alcançar o que Cristo dá de graça, por esforço próprio e sacrifício. Estão negando o que Cristo fez. Eles não aceitam o sacrifício de Jesus, mesmo falando de Jesus Cristo, mesmo com a Bíblia na mão. Pode ver que a ótica deles é voltada para o Velho Testamento, porque tudo era por esforço, por merecimento, por sacrifício. Está bem claro isso? Então, no versículo 21 em diante, Paulo vai começar a trabalhar sobre a justificação. Nós fomos feitos justos, limpos, salvos, aceitos por Deus, libertos do império das trevas, reconciliados com Deus. O Espírito vem
como uma escritura para dentro de nós, dizendo é propriedade exclusiva de Deus, comprados por este sangue de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. Agora acabaram-se os sacrifícios, acabaram-se os votos, toda aquela batalha física de Israel acabou agora. Nós não estamos mais lutando contra filisteus e jebuseus e aquele monte de gente física. Agora não se usa mais espada e guerra, acabaram-se tudo agora. Pode ver que na Nova Aliança acabou tudo isso. Não vê mais ninguém matando ninguém lá na Nova Aliança. Pode ver isso mesmo, acabou essa guerra física. Que o povo de Israel lutava contra as nações fisicamente, meus irmãos. Contra os filisteus que mais combateram. Toda hora vinha um filisteu querendo matar, era uma inimizade direta, era coisa física. A batalha do Velho Testamento era cortar pescoço, era corpo contra corpo, meus irmãos. Acabou tudo isso. Está bem claro na sua mente essas coisas? Então não se engane, ainda que você assista na televisão esse monte de coisa, ainda que você fique tentado lá olhar a turma da Universal e ficar ouvindo a 96.5 e o João Henrique levando as pessoas a fazer 1001 votos, toda hora vai ter esperto, você pega um negócio lá para criar uma oferta imaginária, ainda que você veja isso direto e você vai ver o Silas lá, ele me manda os milhões, não quero nem saber. Ainda que você assista tentado, porque eu não ouço mais nada disso há muito tempo e nem me interessa. Se te interessar, você vai ficar com a mente meio assim aí, capaz de mandar lá para o Murdoch lá a oferta que ele está pedindo. Então quando você vê essa gente toda, seja inteligente. Vamos ver o que eles vão centralizar na obra da cruz. Absolutamente nada, meus irmãos. Absolutamente nada. Eles não falam da obra da cruz. Não falam de Jesus Cristo crucificado. Não falam. Pode ver, pode ir lá. Vai falar da política, vai falar de quem votar em não sei quem, vai falar da necessidade de estar precisando dos milhões que está precisando para manter os programas, vai dar aquele show, vai gastar milhões para ir numa praça lá no sul, reunir aquela multidão, tudo crente, né? E aquela coisa toda, aquele bafafá todo, mas aí o que vai pregar lá? Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai resolver seus problemas, Deus vai te curar, receba, mas não fala nada da obra da cruz. Vê se alguém deles prega a justificação, meu irmão. Não falam nada disso, não falam. Esconde essas coisas, ou não sabe, ou não dá lucro. Olha, meus irmãos, já cansou de mim, né? Já estão cansados de mim? Eu não estou de vocês, viu? Então, no versículo 21 do capítulo 3, ele vai começar a explicar essa justificação, essa coisa linda. Ele vai pegar o capítulo 4 inteirinho de Abraão. E vai pegar um dos principais personagens do Velho Testamento, de onde se originou a raça, o povo judeu. Ele vai mostrar que Abraão foi justificado diante de Deus, não pelo que ele fez, mas pela fé que ele teve em Deus antes de qualquer obra. Paulo tem uma inspiração do Espírito Santo de mostrar um homem muito respeitado e pregado e admirado que era Abraão. E vai mostrar que o próprio Abraão não teve nenhuma obra justa para ser justificado diante de Deus. Ele foi justificado porque ele creu em Deus antes de fazer qualquer obra. Está bem claro isso, queridos? Sim ou não? Está bem claro isso? Aí chegamos no capítulo 5. Ele continua falando sobre a justificação pela fé. Do versículo 8 até o 11, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre nós éramos inimigos. Olha o versículo 10 do capítulo 5 de Romanos. Porque se nós, quando inimigos, nós não estávamos buscando a Deus, meus irmãos. Nós não estávamos lá preciso de Deus, eu vou buscar a Deus, eu quero Deus cantando. Não, nós éramos inimigos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então agora ele começa a mostrar a reconciliação, ele começa trabalhando na justificação,
ele começa a abrir agora para a reconciliação, dizendo que não há mais inimizade entre nós e Deus. A parede da separação foi desfeita na cruz, e agora nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos reconciliou com Ele mesmo, nos trouxe para si. Por quê? Por meio de Jesus Cristo, por causa daquilo que Cristo fez na cruz. No capítulo 12, aliás, versículo 12 do capítulo 5, ele vai fazer um paralelo entre os dois, Adão e Cristo. Olha lá, porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse sistema, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Vai explicar um pouquinho sobre o regime da lei, e ele vai começar a mostrar o quê? Que em Cristo aconteceu tudo ao contrário. Em Adão entra a morte, a escravidão, o diabo governando a humanidade, entra a destruição. Agora Cristo vem, em Cristo entra a vida, perdão, reconciliação, a libertação da mão do diabo, a justificação. Ele vai fazendo um paralelo do que entrou por Adão e do que Cristo trouxe, para mostrar a diferença. Aí chega no capítulo 6, o que ele vai explicar no capítulo 6? Que nós somos unidos com Ele na morte de Cristo na cruz. Deus considerou toda a raça humana na pessoa de Jesus Cristo. Olha lá o versículo 6 do capítulo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sigamos mais o pecado como escravos, porquanto que morreu está justificado, né? Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Sabedores que havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Quando ele fala mortos para o pecado, se considere morto para esse sistema de destruição, para o domínio do diabo, para a escravidão. Se considere morto para isso e vivo para Deus. Está bem claro isso? Então, nós morremos para o passado, para a velha vida, para o domínio que o diabo tinha, morremos para a religiosidade. Se considere morto para tudo aquilo, morto para a lei, morto para a velha aliança, mas vivos para Deus agora. Está claro? Ele começa a mostrar a nossa batalha que nós vamos travar porque estamos na carne. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado no seu corpo mortal, de maneira que você tenha obedecido às paixões. Não ofereça mais os seus membros, o membro do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Ofereça agora a Deus, como pessoas que ressurgiram dos mortos, os membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado, o que é o pecado? É o sistema. O pecado não vai mais ter domínio sobre você. Nunca mais o diabo vai te escravizar. Nunca mais você vai voltar a ser aquela pessoa que você era antes de ter nascido de novo. Nunca mais a tua mente vai ser aquela mente escravizada como era. Nunca mais você vai ser aquilo. Veja bem, você consegue ser aquilo que você foi no passado antes de conhecer Jesus? Não tem como voltar para aquilo. O pecado, esse sistema não tem mais domínio sobre nós. Por isso que a gente fala que a gente é livre. Você vai voltar a ser quem você era, vai voltar para o espiritismo, para a macumba, a roubar, a mentir. Nunca mais, meu irmão. Por quê? Você tem vida agora. Essas coisas não vão mais te escravizar. Está bem claro isso? O diabo vai te dominar agora que você nasceu de novo, é justificado. Você vivia sem conhecer a Deus, não sabia nem que o diabo existia, era servo dele. Cristo te libertou, saiu do sistema do pecado. Você vai voltar de novo a ser o mesmo escravo. Por isso é o maior absurdo, que tristeza ver um crente em campanha de libertação. Sai, coitado dele. Ele não entende nada dessas coisas, não conhece o poder de Deus. E a coisa mais infeliz é a igreja que mantém os seus membros escravizados com esse pensamento. Eles nunca entenderão a redenção da cruz, nunca. O pecado não terá domínio sobre vós. Aquela pessoa que você era antes de conhecer Jesus, o diabo te dominava. Tudo aquilo não tem mais domínio sobre você. Você agora é um ser livre. Está bem claro isso? A não ser que você queira fazer uma visitinha lá e só pelo teu livre-arbítrio de querer voltar. Por isso, meu irmão, não vou sim. A pessoa pode ter vindo na igreja uma vez, duas, mas ela voltou para o mundo.
voltou para tudo, ela não nasceu de novo. Pode ser filho, marido, esposa, tio, pai, mãe, não nasceu de novo. Porque o nascido de novo, ele é livre do pecado, ele não volta mais. O próprio Deus sustenta ele. Então, às vezes, a gente se apega às pessoas porque elas voltaram para o mundo e estão lá afundadas. A gente, por apego, a gente quer que elas sejam salvas porque a gente sente, ama. Mas não nasceram de novo, então não adianta. Vocês estão entendendo ou não? Você pode sofrer até por elas, mas se não nascer de novo, nunca vai gozar desse reino de liberdade. Não vai nem entender isso. Não vai nem entender. Pode ir lá gritar, fazer campanha, passar um tempo na igreja, depois ele vai caindo, não tem vida, ele volta para trás, porque não nasceu de novo. Agora, quem nasceu de novo é sustentado por dentro, tem um espírito, vai sustentando, acendendo a coisa lentamente. O pecado não terá domínio sobre vós. Você entende isso? Esse sistema maligno que o diabo governa, essa coisa chamada pecado que procura Adão, não tem mais domínio sobre nós, porque é livre verdadeiramente. Se o Filho vos libertar, ele diz, verdadeiramente sereis livres. Está claro na sua mente isso? Você crê de verdade? É livre mesmo, é livre. Não vou ficar com medo de demônio nenhum. Eu falo isso muito e preciso falar. Aí depois ele entra no capítulo 7. Ele mostra que nós morremos para a lei através de Cristo. Olha o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós morremos para a lei, agora nós pertencemos a outro. A quem nós pertencemos? A Jesus Cristo, olha lá, pertencemos a outro, aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que frutifiquemos para a lei. Versículo 6, agora libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, espírito com letra minúscula, espírito humano, né? Nós morremos, nós somos libertados para a lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos e servimos agora em novidade de espírito, nascemos de novo, temos um novo espírito e não na caducidade da letra da lei. Saímos da lei, estamos mortos para todo aquele sistema. A pessoa foi nas águas, se batizou, foi imergida nas águas, se levantou ali, é um sacramento, uma expressão do que aconteceu na vida dela. Ela foi sepultada, ressuscitou para uma nova vida. Tudo que era velho ficou sepultado ali. Quando Deus foi acabar o mundo lá em Noé, o que Deus fez? Aquilo é um tipo de batismo. Ele matou, ele cobriu de água tudo que tinha no mundo todo, matou tudo, só dali do meio tirou uma família. Isso é um tipo de batismo. Noé está dentro da arca, que é um tipo de Cristo salvo, mas o resto ficou tudo mergulhado, condenado e morto debaixo das águas. Então, quando você saiu das águas, você só estava anunciando, eu ressuscitei para uma nova vida. Todo o meu passado, o meu cativeiro morreu, acabou. É isso o Evangelho, meus irmãos. Acredita ou não? Pastor, eu lembro do meu passado. Você só lembra, mas ele não existe mais. Deleta aí, ó. Vai deletando. Se o passado vem, fala assim, ó, em nome de Jesus, isso não me domina. Eu já morri para tudo isso. No passado eu fiz uma coisa que eu pago um preço até agora. Tudo bem, você já está livre, já morreu, é outra pessoa. Acabou. Fica aí na mente, aí, voltando ao passado, sofrendo por aquilo que Deus já te libertou e mudou a tua vida já há muito tempo. Libertados da lei. Aí vamos chegar aonde? No capítulo 8. Agora, né? Meus irmãos, não vai a aula toda falando só isso. E agora, pastor? Nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, né? E Paulo vai trabalhando nisso. Ele vai chegando. Versículo 9 do capítulo de número 8. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Fala assim,
Eu ando com defunto. Eu ando com defunto. O corpo está morto por causa do pecado. Esse corpo é um corpo morto. Você está alimentando ele te ajuda em muitas coisas, mas é um defuntão, meus irmãos. O corpo está morto por quê? Porque esse corpo, ele não é salvo, ele está além do pecado dele. O corpo é morto por causa do pecado, mas o espírito nascido de novo é vida, por causa da justiça. Está bem claro isso? Aí depois ele vai assim: irmãos, somos devedores não à carne, versículo 12, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os sujeitos do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Vocês não receberam espírito de escravidão para outra vez viver atemorizados. Vocês receberam espírito de adoção, vocês clamam Abba, Pai. O Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. E se você é filho, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E também tem uma coisa dentro de vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo assiste vocês na sua fraqueza. Ele intercede por vocês com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Vocês também não sabem, no versículo 28, tudo coopera para o teu bem. Você foi chamado segundo o propósito de Deus, você ama a Deus, então tudo coopera para o teu bem. Você foi justificado, predestinado, né? Você foi chamado. E agora Paulo faz a pergunta. Agora eu faço a pergunta para você. Se você entendeu até aqui Romanos, o que você fez para ajudar a Deus? Vamos me revoltar. O que você fez para ajudar a Deus? Nada. Você não fez nada, Deus fez tudo. Está bem claro isso? O que você fez para se enquadrar nesses 8 capítulos de Romanos? Você fez alguma coisa? Foi a tua oferta? Foi o teu sacrifício? Qual campanha você fez? Você subiu no monte? Deu glória? Falou em línguas? Bateu o pé no chão? O que você fez? Você não fez nada. Ele está mostrando: Deus fez tudo em Jesus Cristo. É aí que vem a pergunta. Se Deus fez tudo, Ele é por mim. Então, se Deus é por nós, o que vai ser contra nós? Não, pastor, é macumba, demônio, Satanás está furioso. Se Deus é por nós, já fez tudo. Quem vai ser contra nós? O que vai se levantar? Isso eu quero que você entenda. O que vai se levantar para destruir isso que Deus fez? O que vai se levantar para desfazer o que Cristo fez na cruz? Que força vai se levantar para anular a eficácia do sangue de Jesus? Que força vai se levantar para anular o sacrifício de Jesus? É uma coisa indestrutível, ninguém derruba isso. Também claro isso, não? Então, Paulo, depois de toda essa compreensão, ele fala assim: o que eu vou dizer à vista de tudo isso que Deus fez? E eu não tive participação de nada, eu só recebi de graça. Ele faz essa pergunta: se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Quem que vai desfazer isso? Uma vez salvo, sempre salvo. Pastor, quem que vai desfazer isso? Vocês estão entendendo o que é salvação? Não é uma brincadeirinha, meu irmão. Não é escorregar numa casca de banana e cair tudo por terra. Aí, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês. A salvação não vem de vocês. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vocês estão entendendo? Você pensa que você que teve aquela fé para ser salvo? Quando você creu em Cristo, o Espírito já tinha operado em você, depositado a fé. Quando você creu, a fé é um dom de Deus. Deus injetou a fé e você creu. Não vem de vós, é dom de Deus. Entende isso? Pastor, e os meus defeitos? Com todos os teus defeitos. Quando você estiver nesse corpo, você vai ser uma pessoa repleta de defeitos. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não é uma questão assim, ó, eu estou numa luta financeira, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou vencer essa luta. Não é nada disso que Paulo tem em mente.
Paulo explanou o Evangelho, a obra de Cristo na cruz, a coisa grande. Ele vê que Deus fez tudo e Deus é por nós. Então quem será contra nós? Aí Paulo vai explicando, olha lá. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Ó, está escrito isso na sua Bíblia. Porventura não nos dará como todas as coisas. Como está na sua Bíblia? Alguém fala? Gratuitamente. Então olha o que Paulo está dizendo. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará como Filho o quê? Todas as coisas gratuitamente. Então não tem mais custo. É a graça de Deus. Ele nos dá todas as coisas de graça. Por isso levar as pessoas a ficar pagando preço, fazendo voto, explorando, você tem que fazer isso. Isso, olha meu irmão, é distanciar a pessoa da graça de Deus. Se alguém tem que dar alguma coisa para a igreja, dar um recurso para a igreja, ajudar a obra, é porque ela está debaixo da graça de Deus, ela faz generosamente, ela é uma pessoa convertida. Porque se a pessoa é convertida, é impossível ela não querer ajudar a obra de Deus. Vocês estão entendendo? É impossível não querer fazer alguma coisa pelo reino. Então, não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará gratuitamente como Filho todas as coisas? Então tudo é pela graça. Tudo. O que Cristo fez é tão extraordinário, gigantesco, não tem uma palavra humana para dizer como é grande, que agora só eu creio no que Ele fez. Tudo da parte de Deus é me dado gratuitamente, pela fé. Essa graça é uma graça abundante. Por isso que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou, uma coisa muito maior, milhares e milhões de vezes maior, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus veio cobrir todo o mal, destruiu todo o pecado, pagou por tudo, e tudo nos é dado com Cristo. Deus te deu Cristo, juntamente com Cristo um outro monte de coisas gratuitamente com o Filho. Eu só preciso crer, meu. E não é essa fé mesquinha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dinheiro, eu quero coisa nova. Mas isso é coisa humana, não é fé bíblica, isso é coisa humana. Então Deus me deu tudo e com o Filho Ele me dá tudo gratuitamente. Olha como eu estou próximo dele, você está próximo, como Ele está dentro de nós. Como essa graça é uma coisa gigantesca. Foi isso que Paulo pregou aos Gálatas. Depois entrou os judaizantes e disseram assim, não é nada disso não, volta para a lei, olha as festas da lei, guardar sábado, olha os sacrifícios da lei, olha isso, olha isso, olha isso. E os Gálatas foram titubeando e voltando, e Paulo disse assim, se vocês quiserem ser justificados pela lei, vocês vão se desligar de Cristo e cair da graça, porque vocês vão para um caminho totalmente contrário, vocês vão voltar para a escravidão. Onde está escrito isso? Gálatas, vamos lá, vamos ver. Então, Gálatas. Capítulo 5. Ele fala, depois de mostrar as duas alianças, Sara e Agar, ele chega no capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade, versículo 1, foi que Cristo nos libertou. Liberdade do quê? Liberdade de toda a velha aliança, das obras da lei do cativeiro. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, Cristo já me libertou, agora eu vou voltar para trás e começar a fazer as festas da lei, guardar sábado e sacrifício, e voto, e as obras, e aquilo. Então, Cristo já me libertou. Tem que permanecer firme, não voltar de novo para o jugo da escravidão. Olha o que ele fala. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, que era a obrigação de guardar a lei, Cristo de nada vos aproveitará. De novo eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificados na lei, da graça decaístes. Então todo esse monte de coisas que a pessoa pega do Velho Testamento e põe sobre a igreja para ela fazer,
Eles estão se desligando da graça, se desligando de Cristo, se desligando da cruz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, estão se distanciando. É muito sério isso que eu estou lendo para você. Olha, eu demorei mais de 20 anos para entender isso, meus irmãos. É difícil entender isso, só pelo Espírito Santo. Olha lá, versículo 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, caiu da graça, ou nunca na graça esteve. Está bem claro isso? Sim ou não? Então, quando você vê essa turma na televisão, mostrando o Velho Testamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos rodear isso, vamos destruir aquilo, vamos fazer sacrifício. Agora é todo mundo imitando uma igreja lá, tudo sacrifício. Se a gente não está na graça de Deus, eles estão debaixo da lei, a igreja deles está debaixo de um cativeiro. Talvez nunca entraram na graça de Deus, nunca. Foi isso que aconteceu com os Gálatas. Mas o que Paulo falou aos Coríntios? Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Então os ministros do diabo parecem tudo ministros da justiça. Está pesado isso ou não? Mais um pouquinho vocês aguentam? Você não quer falar nada, perguntar nada.